Pode ficar à vontade. Bom dia ainda, bom dia. Paz a todos aí. Time de alegria nós estamos aqui esta manhã, não só de confraternização, mas da palavra, da oração, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos ergue, que nos coloca de pé. E eu quero trazer uma breve palavra no livro de Ruth, capítulo 1. O texto diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegando aos campos de Moabe e ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Versículo de número 20. Versículo de número 20. Mas ela lhe pediu: não me chameis mais de Noemi, que significa agradável, mas me chame de Mara, que significa amargo. Portanto, o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Parti dessas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Porque então haveríeis de me chamar Noemi. Quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa, me trouxe desgraça. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceiva e de cevada. Esse texto aqui, Pode se sentar aí, pode sentar. ele vai nos mostrar que algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, ela pode prejudicar todo o restante da história. Porque chegou uma crise em Belém. Belém é chamada de terra do pão. E Elimeleque, ele vai olhar para a crise, para o momento da crise, e vai dizer: olha, vou meter o pé, vou embora, não vou ficar. Mas o problema todo é que ele não vai sozinho. Ele toma uma decisão, leva a sua esposa, leva os seus 2 filhos e vai embora. E a gente não vê no texto em nenhum momento ele consultando o Senhor. Porque toda decisão que nós vamos tomar, nós precisamos consultar a Ele. Elimeleque não consultou, não perguntou, não falou com Deus, e ele rumou para Moabe. Moabe era uma terra amaldiçoada desde os tempos antigos, porque Moabe nasceu do relacionamento das filhas de Ló com ele. Então é uma terra má famada, amaldiçoada. Ele está saindo de Belém, terra do pão, para ir para Moabe, uma terra amaldiçoada, sem consultar ao Senhor, sem perguntar. E as nossas maiores decepções, elas acontecem quando tomamos decisões por vontade própria, sem perguntar a Deus. Porque, vamos lá, Elimeleque saiu, mas a crise chegou só para ele? O problema em Belém foi só para ele? Toda uma terra estava tendo um problema e ele decidiu sair. E então não foi só para ele que a crise chegou. O problema não chegou só para ele. E poderia ter ficado, como outras famílias também ficaram e suportaram aquele momento. Mas ele toma essa decisão, vai embora, leva a sua família, e a crise está em Belém. E Moabe parecia uma saída, porque tem cenários que vão se apresentar para a gente em momentos da crise, não parecia saída. Moabe tem, então eu vou para Moabe. Mas nem tudo que parece favorável para mim vai ser. Gente, lembra de quando Isaac está querendo descer para o Egito? Deus fala: Isaac, não vai para o Egito, fica na terra que eu vou te mostrar. Porque o Egito pareceu a saída, mas Deus está falando: não vai, fica, porque eu vou te fazer prosperar. Ele fica em Gerar, e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1.
porque ele obedeceu a Deus e não foi para aquilo que parecia atrativo aos seus olhos. Quando Elimeleque chegou em Moabe, o texto diz que ele morreu, decisão precipitada. Aí ele morre, aí fica a mulher e fica os filhos. Agora os filhos vão se casar, mas os filhos também morrem. Passa-se 10 anos, os filhos morreram. Aí de uma decisão precipitada sobrou uma mulher viúva e 2 noras que perdeu os seus maridos, que eram filho deles. Então uma decisão precipitada trouxe um cenário totalmente de morte, de perda, de destruição. Porque perderam tudo. Porque, vamos lá, se minha casa pegar fogo, a gente se une, os amigos vão entrar, olha, não, eu te passo o cartão e te recupera. Mas e família quando se perde? E alguém quando se morre? Porque o material se recupera. Mas família morreu, o que fazer? Mas aí chega uma notícia. A notícia é, ó, Deus visitou Belém. Então o que ela vai fazer? Eu vou embora. Se Deus visitou Belém, é tempo de eu voltar. Eu não vou ficar aqui. Porque esse lugar que vai me estar me lembrando os prejuízos, as dores, o luto, as decepções. E Deus visitou Belém. Então com a decisão dela, vou voltar. Mas a ideia dela é, olha, eu estou indo, vocês ficam. Então eu não posso fazer nada por vocês agora. Eu não posso ajudar vocês agora. Se vocês pudessem, mas eu não tenho mais marido. Mas é como assim, ó, tu vai ter que esperar eu me casar de novo. Minha idade já foi. Meus filhos crescerem para vocês poderem casar com outros filhos meus. Mas o que ela está dizendo, ó? Fiquem aqui. Orfa decide ficar, mas Ruth está dizendo, não, eu vou com você. Porque eu sei que você não pode me oferecer nada agora. Mas não é porque você pode me oferecer no futuro. Mas é tudo que seus filhos já proporcionou para mim no passado. Então não é por aquilo que vai fazer, mas é por aquilo que já fez. Então, ela está dizendo, ó, onde tu for, eu também vou. Não me insista ficar longe de você. Porque onde você for, eu também irei. O teu povo vai ser meu povo, o teu Deus vai ser meu Deus. Elas decidem ir. Quando ela chega lá, estão dizendo, olha, essa aí é ela. Minha mãe, eu não te chamo mais de mim, chamo de Mara. Porque com grande amargura tem me tratado o Senhor. Mas quando elas voltam para Belém, elas não esperavam que ia acontecer o que aconteceu. Porque para quem está voltando, por mais que esteja quebrado, ainda tem esperança. E o que me chama a atenção é, está quebrada, mas está voltando. Está debaixo de prejuízo, mas está voltando. Está debaixo de tristeza, mas está voltando. E essa volta aqui, uma está voltando e outra está conhecendo agora. Porque Ruth nasceu em Moabe. Então ela nunca tinha conhecido a terra de Belém. Então, as duas situações é uma que nunca conheceu e está vindo, uma que já teve dentro, saiu, mas está voltando. Mas aí a questão toda aqui é que Elimeleque, ele nasce em Belém e morre em Moabe. Ruth nasce em Moabe, mas termina em Belém. Não foi onde eu comecei, mas é onde eu termino. Elimeleque começou bem e terminou mal. Ruth começa mal e termina bem. Não é o começo, é o final. É onde a minha caminhada vai terminar. E isso tudo são decisões. Decisões definem futuro. Ele tomou uma decisão precipitada lá, morreu. Ela tomou uma decisão certa, teve felicidade. Porque depois disso tudo, de todo esse processo, ela vai se casar. Com quem que ela casa? Com Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gerou Davi. A árvore genealógica de Cristo. A decisão que ela tomou de sair de Moabe vai introduzir ela num lugar que ela não tinha direito. Não tinha. Mas por causa de uma decisão que ela tomou, ela foi colocada onde ela não tinha direito de estar. E toda decisão que tomamos em Cristo, Ele nos coloca em lugares que nós não teríamos direito de entrar. Mas por causa de uma decisão que tomamos, Ele nos introduz. Pela minha força eu não chegaria. Pela fama eu não chegaria. Pelo dinheiro eu não chegaria. Mas uma decisão que eu tomo em Cristo me introduz aonde eu não posso. Então, ela saiu de Moabe
Mas ela saiu não com essa expectativa de casar, de ter filho. Ela saiu para acompanhar a Noemi, mas chegou lá. Deus mudou a vida dela. E Noemi também teve a vida mudada, porque o filho de Ruth trouxe alegria para ela na velhice. Então, para quem toma decisões em Cristo, há uma nova vida, uma nova trajetória preparada. Então, guarde esta palavra. Decisões definem destino. Maravilha, Deus. Pode ter começado mal, mas você pode terminar bem. Você não pode começar bem para terminar mal, não. Se começou bem, permaneça bem. Permaneça em Cristo. Mas se começou mal, está longe, é tempo de se aproximar. Porque uma vida nova se apresenta quando tomamos a decisão de estar em Cristo. Que Deus nos abençoe.